Olá, amados. Estamos aqui na nossa aula virtual da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor André Forseto, da Primeira Igreja Batista de Santo André, na nossa Escola Bíblica Dominical feita online. Essa é a aula de número 14 da disciplina Adoração. Na sequência aqui que temos, eu creio que já estamos na aula de número 5, aula 5, né? 6. O pessoal da assistência aqui está me passando a dica, né? Entramos na aula 6. Graças a Deus, estamos avançando. A nossa disciplina ela está planejada para 7 aulas, porém pode ser que a gente ainda inclua uma aula extra, além dessas todas que a gente está colocando aqui, né? Então teria uma 7ª e talvez uma 8ª aula a ser confirmada em breve, tá? Hoje daremos a segunda parte da aula do nosso livro, né, do nosso livreto Teologia do Culto, da aula 14 do livreto, a segunda parte que fala da ceia do Senhor. Então a primeira parte falou do batismo, como que é feito, por que é feito, o símbolo do batismo, né? Agora vamos falar da ceia. Por quê? Os dois são ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Quando falamos ordenanças, então, é algo diferente de um sacramento, né? O sacramento é algo que é um ritual da igreja que vai acrescentar graça à pessoa. E ordenança a gente faz porque Jesus mandou, porque a graça, a bênção já foi concedida. Então, você não se batiza, né? Você não faz o batismo porque quer ser salvo. Você faz o batismo, você passa pelo batismo porque é salvo. Você não participa da ceia do Senhor para ter o perdão dos pecados ou estar em comunhão com a igreja. Você participa da ceia do Senhor porque está em comunhão com a igreja, porque teve seus pecados perdoados por Jesus. Então, eu quero começar aqui falando da ceia do Senhor dentro de um aspecto doutrinário. Dentro das igrejas evangélicas temos variações de como a ceia do Senhor é ministrada. Falando de um extremo para o outro, né? Alguns ministram a chamada ceia livre, outros a ceia restrita. E dentro disso pode ter mais restrita ainda, ultra restrita, e mais livre ainda que a ultra livre. Bom, o que significa isso? A ceia restrita é quando o pastor, o líder da igreja, traz apenas para os membros da igreja. Ele limita a ceia para aquele grupo de pessoas, porque alega-se assim, olha, eu não vou compartilhar a ceia com outras pessoas, ou pessoas de outras igrejas, porque eu não sei como está a vida espiritual dessa pessoa. Talvez para uma igreja de pequeno porte, isso seria fácil, né, de se fazer. Mais ou menos, na verdade, a gente não sabe exatamente o que passa no coração da pessoa, mesmo se tiver em 5 pessoas, né? Mas quando se fala de uma igreja maior, de 100, 200, 1000 membros, aí a coisa realmente fica inviável, né? Bom, já o pastor que ministra a ceia livre, ele ministra para todos os que estão na igreja e coloca um critério que é o que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e desse cálice, né? Bom, esse examinar, então, a responsabilidade da participação ou não na ceia fica a cargo de cada pessoa. Então o pastor não vai julgar, o irmão que está servindo a ceia não vai julgar, a pessoa se julga e vê se está apta ou não a participar da ceia do Senhor. No extremo disso, é aqueles que falam, não, todo mundo pode participar, não tem problema, se é batizado, se não é, se é crente, se não é, né? Aí já é um outro extremo. Mas mesmo os partidários da ceia livre, a grande maioria, defende que a pessoa teve que ter um encontro com Jesus Cristo, teve que ter uma conversão na sua vida, uma entrega de si ao Salvador para participar da ceia do Senhor. Outra coisa importante que quero destacar
é a questão do aspecto simbólico e da chamada transubstanciação. Alguns cristãos creem que o corpo de Cristo passa a ser o pão, que aquele pão não só representa, mas ele é o corpo de Cristo, tanto que ele não pode ser mastigado, porque senão você vai estar mastigando a Deus, né? O sangue, o cálice, o vinho, né, o suco de uva, é o sangue de Cristo efetivamente. E uns falam que isso então é a transubstanciação. Aqueles elementos se transformam no momento da comunhão em outra coisa, que é o corpo e o sangue de Cristo. E a grande maioria dos evangélicos crê que isso é um símbolo, né? O pão simbolizando a Cristo, o corpo de Cristo, o que ele passou na cruz, o sofrimento dele na cruz, de ter sido partido por nós. E o cálice, né, o suco, continua sendo suco, mas simboliza o derramar do sangue de Cristo na cruz. Então, essa é a linha da maior parte dos evangélicos, né? O significado da ceia. Temos 4 significados importantes da ceia do Senhor. O primeiro é que a gente está lembrando ou relembrando a morte de Cristo. É interessante que culto normalmente a gente associa com algo alegre, com algo festivo, principalmente nós brasileiros, né? É aquela coisa, né, de celebração diante do Senhor, e estaremos então celebrando a morte do Senhor. Parece meio que contraditório, não? Pois é, mas é exatamente isso que Cristo deixou. Vocês vão lembrar da minha morte. Mas essa morte é triste porque Cristo sofreu, é triste porque ele foi injustiçado, mas é alegre porque nos traz salvação. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós não podemos esquecer que a morte de Cristo significa a nossa vida espiritual com Deus, né? Outro ponto também importante da ceia, né, do significado da ceia, que ela nos lembra dos benefícios da morte de Cristo. E quais são esses benefícios? Primeiro, perdão dos pecados. Aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador tem seus pecados perdoados, porque Cristo pagou o preço dos pecados lá na cruz. Então você tem perdão de pecados, porque Cristo já fez isso por você. E, como consequência, a comunhão com Deus. O véu que nos separava, o véu que estava entre nós e Deus, ele foi rasgado para que você possa entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. E isso é um dos símbolos, um dos benefícios da morte de Cristo e um dos significados da ceia do Senhor. Outra coisa que é importante é lembrar que Jesus é o pão da vida. E isso nos remete lá no passado, quando os israelitas estavam no deserto, saindo do Egito a caminho da terra prometida, que Deus mandou o maná. Então o povo foi sustentado pelo pão mandado por Deus, que vinha dos céus e alimentava eles. E Jesus então é o pão de Deus, é aquele enviado dos céus para alimentar a nossa vida espiritual. E Jesus ele fala no Evangelho de João justamente isso. Olha, os nossos antepassados comeram daquele maná e morreram. Porém, aquele que comer do meu corpo viverá eternamente. Ele não estava falando de comer da carne dele, mas ele estava falando do quê? De fazer parte do corpo de Cristo e participar da ceia do Senhor. E um quarto significado importante é que a ceia do Senhor nos lembra da comunhão da igreja, que somos todos nós um corpo em Cristo, que todos nós somos uma unidade na diversidade. Eu queria ler aqui um pedacinho de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Eu não vou ler a passagem toda, seria até o versículo 12, porque é um pouco longa. Mas aqui, Paulo ele fala, olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí ele fala, né, no versículo 12, ele fala: assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, o que define a igreja é a unidade na diversidade. Somos diversos, diversidade de corpo, de altura, de peso, de cor de pele, de cor de cabelo, de nível intelectual, de nível social, mas somos um em Cristo. Tem uma coisa muito interessante, quando você olha um espelho polido de longe, ele parece um negócio assim, muito perfeito. Ele é lisinho, reflete muito bem a imagem, você vai se aproximar dele e ele continua naquele jeito lá, polido, brilhante, mas se você usar recursos eletrônicos, um microscópio de alta potência, você vai aumentar aquela superfície de tal modo que vai ver que ela tem pequenas irregularidades, pequenos vales, picos. Por quê? Nada é perfeito, nada é absolutamente liso. É interessante. Nós, em relação a Deus, é a mesma coisa. Quando Deus nos olha, Ele vê o ser humano. Um pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais pecador, menos pecador, mas diante da posição de Deus, diante da santidade de Deus, somos nivelados, somos pecadores, carentes da glória de Deus e da misericórdia do Senhor. Então, na igreja, não temos ninguém melhor que o outro, ninguém maior que o outro, né? Praticamos a ceia, então, porque é a ordem de Jesus. Praticamos a ceia do Senhor para manter a comunhão com o corpo de Cristo, uma oportunidade de celebrar, de glorificar a Deus pela igreja, glorificar a Deus pela vida do irmão que está ao seu lado, glorificar a Deus porque Ele te salvou e, além de salvar, te deu uma família cristã, né? Na igreja primitiva, tinha algumas características que eram um pouco diferentes da nossa ceia, do modo que é praticado hoje. Primeiro, que era reflexo de um costume judaico. Há muito tempo atrás, eu e minha esposa fomos convidados a participar de um culto numa sinagoga. Eu fui, achei interessante, fiquei curioso. Era uma médica que trabalhava na empresa que eu trabalhava, judia, e tem uma moto passando aí. Se você apurar o ouvido, vai perceber, né? Sempre aqui, toda gravação passa uma, né? Impressionante. Então essa médica nos convidou para conhecer a sinagoga que ela frequentava. Fomos, foi bem interessante a experiência. Entendemos pouco, porque o culto todo foi em hebraico, então nos falta essa parte. Mas depois do culto, que foi numa sexta-feira à tarde, celebrando a chegada do sábado, sabá judaico, eles foram para os fundos da sinagoga e, como éramos amigos dessa médica, dessa doutora, pudemos participar de algo mais íntimo um pouco. O que era? Uma refeição entre os membros da sinagoga, no qual era servido pão e vinho. Então toda sexta-feira tinha esse costume, né? E pudemos participar, não éramos membros da sinagoga, mas fomos aceitos, né, por estar bem relacionados. Puxa vida, né? Esse reflexo veio para a igreja, então era um costume do judeu, né, se reunir na sinagoga e participar de um pão e vinho, né, ou suco, o que seja, mas Jesus trouxe um novo significado. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Então a igreja primitiva tinha o costume de fazer isso semanalmente. Toda vez que se reuniam para a celebração dominical, participavam da ceia do Senhor. Após esse momento de ceia, aí era o banquete de comunhão, onde tinham outras comidas, bebidas, participava, era aquela refeição
em conjunto, né? Coisa que, por exemplo, nossos pequenos grupos gostam muito de fazer, né? Isso é bem legal. É o chamado banquete da comunhão. Então, em momentos um pouco mais distintos. A ceia do Senhor, a parte mais formal, a parte de celebração, de culto ao Senhor, e depois um momento de comunhão. Lembrando sempre, né, que quando a igreja está em comunhão, quando você está junto com o seu irmão em comunhão, isso também é um culto ao Senhor. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, temos 4 aspectos diferentes nos quais, né, a ceia do Senhor fala a nós e fala àqueles que estão visitando a igreja. Lembrando sempre que todo o culto tem que ser a Deus. Todo o culto ele tem que ser para a glória do Senhor, para a exaltação de Jesus. Então a ceia do Senhor hoje, ela deve ser observada num clima de proclamação. Eu tinha por hábito, quando pastoreava uma igreja aqui em Santo André, quando servíamos a ceia, eu falava, olha, a gente fazia um pouco mais restrita, né? Eu não liberava para qualquer um. Mas eu falava, olha, você examine seu coração. Se você não recebeu Jesus no seu coração, não participe da ceia. Aí eu aproveitava o ensejo, né? Mas pense bem, por que você não vai participar da ceia? A ceia não é algo para te excluir, a ceia não é algo para te tirar do grupo, mas é um convite e um desafio para que você entregue a vida a Jesus. Se batize e aí participe da ceia, participe do pão, do cálice, junto com toda a igreja, porque Jesus morreu por você. E é interessante que, um bom tempo depois, né, que a gente estava lá, uma senhora chegou para nós e para mim, né, e falou, olha, foi num culto de ceia que eu me entreguei ao Senhor, foi por uma palavra que você disse. Eu falei, puxa, o que foi? Porque Jesus morreu por você. E ela ficou assim, tocada por essa palavra, e falou, puxa, se Jesus morreu por mim, então eu preciso entregar minha vida a Ele. E foi isso que ela fez, e continua na igreja, é uma bênção na igreja do Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma proclamação. Olha, você que nos visita, lembre-se, saiba disso, Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação, e ela pode ser estendida para a sua vida. A ceia do Senhor é um clima de comunhão. E aí a gente tem que ter sabedoria. Por quê? Às vezes briga em casa, às vezes briga na igreja, não está bem na comunhão. Ah, mas eu vou participar porque é entre eu e Deus. Examine-se a si mesmo, então eu estou em paz. Quem errou, quem pisou na bola, foi o outro que pisou na bola comigo. Só que você está com mágoa no coração. Está com o coração ferido, está com o coração triste. Ah, aí a solução é não tomar a ceia do Senhor. Não. Lembra que eu falei, a ceia do Senhor é um desafio? É um desafio para você também. Antes de tomar a ceia do Senhor, conserte a sua vida. É um desafio que o Espírito Santo faz para lembrar, mês a mês, que você tem que ter um encontro com Deus, consertar seus pecados, corrigir a sua vida e manter ela nos trilhos. Por isso que também um aspecto da ceia do Senhor nos dias de hoje é a contrição. É falar, Senhor, sonda o meu coração, examina, Senhor, e vê se há em mim algum caminho impuro, como o salmista falava. E dizer depois, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, porque a gente se firma na promessa de Deus, que Deus não rejeita um coração humilde e um espírito aquebrantado. Então a ceia do Senhor é um desafio para que a gente participe, para que a gente esteja firme, para que a gente esteja adorando o Senhor, que é o último aspecto. Para que mês a mês a gente lembre, Senhor, louvado seja teu nome, porque Jesus morreu na cruz para me perdoar os pecados, para me salvar desse mundo mau. E sempre dizer, se dependesse de mim, não seria nunca salvo. É a graça, maravilhosa graça de Jesus que nos salvou dos pecados. Então a aplicação que eu quero trazer para a ceia do Senhor
que a mensagem da ceia, a mensagem do culto de ceia, deve ser clara. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos purificar e nos trazer salvação. Então, outro ponto importante também, de aplicação, é que a pessoa que participa da ceia deve estar com o coração limpo e em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, fica até meio estranho, né? Às vezes a pessoa fala, você podia me trazer a ceia aqui no hospital, porque não pude participar, eu perdi a ceia do Senhor na igreja. E até vi assim, algumas lojas de artigos evangélicos chamado kit ceia. O que é? Uma pequena caixa, onde você tem 2, 3, 4 pedaços de pão, bem pequenininhos por sinal, 2, 3 cálices, 4, cálice até vende cálice já selado, como se fosse aqueles copinhos de água, né, descartáveis. Você tira a proteção e serve a ceia do Senhor lá para o enfermo, e o pastor toma também, mas é aquela coisa bem pequenininha. E eu tenho dificuldade de entender isso. Por quê? Porque se a ceia do Senhor é a celebração do corpo de Cristo, e se a ceia do Senhor é uma ordenança, ou seja, é um ritual que não vai te fazer mais santo por participar, você participa porque é santo, você participa porque é perdoado, você participa porque se examinou, pediu perdão dos pecados, Deus te perdoa e você participa. Mas não é aquele pão e aquele cálice que vai te fazer mais crente. Então eu tenho dificuldade em dizer, eu não estou tomando a ceia do Senhor, eu estou fraco espiritualmente. Não. Quem te fortalece é Deus, não é um pedaço de pão, não é um copinho de suco. Mas por outro lado, nada impede do pastor, ou do diácono, ou do irmão, levar a igreja até a pessoa. Lembra que Jesus falou? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então, às vezes, o enfermo não pode ir ao templo, mas a igreja, as pessoas, podem ir até o enfermo. E aí celebram fazer parte do corpo de Cristo. E aí o nome de Deus é glorificado. Conclusão dessa lição, falando de batismo e de ceia, é que a liturgia, ou seja, todo o processo de culto deve ser sempre cristocêntrico. Ou seja, Cristo deve ser glorificado, Cristo tem que ser exaltado, não é o irmão, não é o pregador, não é o pastor, não é quem está servindo, né? Mas Deus nos deu essas ordenanças, batismo e ceia, para sabermos que fazemos parte desse corpo. Para que você não se esqueça jamais que você faz parte de um corpo e você é importante para Deus e para a igreja. E a liturgia também deve ser tal que os não crentes, aqueles que visitam, aqueles que veem isso acontecendo, possam compreender a grandeza e a importância da salvação. Salvação não é algo de menor importância, salvação não é algo complementar, é o fundamento da nossa fé. É entregarmos a vida a Cristo, é ter uma experiência com Deus, ter vida transformada e andar com esse Senhor maravilhoso, que nos aceita como somos, nos perdoa, nos limpa, nos purifica. Eu quero orar nesse momento, participe comigo e assim estaremos encerrando. Senhor, quantas vezes participamos da ceia do Senhor de um modo formal, de um modo, como diríamos assim, por hábito, porque todo mês tem, porque é costume da igreja, e não percebemos e não compreendemos a dimensão que é ser corpo de Cristo. De todos os povos, línguas e nações virão pessoas te adorar, e Tu nos permitiste fazer parte disso. Tu nos permitiste, Senhor, ter perdão dos pecados e ter parte numa família, ser servo de Deus, mas também ser filho de Deus e ter irmãos em Cristo. Louvado seja Teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe e espero vê-lo em breve, em nome de Jesus.